Cleidner Maurício, falar um pouco sobre cooperativismo de crédito. Cleidner, boa tarde. Boa tarde aí, Francisco. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Agradecer a você e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo, né, pela iniciativa de promover esse momento aqui com a turma, nesse bate-papo, né? Diversos outros professores tiveram aqui uma participação muito boa, né, contribuíram bastante para o desenvolvimento dessa temática, e você está de parabéns, né, por essa iniciativa de colaborar com a FEAC, com a Universidade Federal de Alagoas, na propagação e na divulgação desse conhecimento. Isso. Na verdade, isso daqui é um projeto dentro do contexto da UFAL Conectada. A UFAL ela não parou, ela se suspendeu as aulas presenciais, mas a gente não parou, todo mundo está trabalhando em algum tipo de projeto, escrevendo alguma coisa em casa, interagindo. As pesquisas da universidade, a pós-graduação também não parou, então a gente sempre está integrado em alguma das atividades que continua na Universidade Federal. A universidade ela não parou por conta da pandemia, ela suspendeu as aulas presenciais e, como bem colocou o reitor, José Altonholo, toda vez quando ele é convidado a se pronunciar, ele coloca bem, no momento em que foi discutido a suspensão das aulas por conta da pandemia, era porque a universidade iria receber alunos que vêm do Brasil todo. Então, isso seria um foco de contágio muito forte aqui em Alagoas, e aí foi preferível suspender para evitar um mal maior, né? Então, esse trabalho que a gente vem fazendo, Cleidner, você está aqui também ajudando, vai continuar. Então, já lhe convido para as próximas. Vai continuar. A gente, quinta-feira da próxima, dia 14, né? Dia 14. Isso, dia 14, quinta-feira. Quinta-feira, 14 de maio, a gente está trazendo de volta o professor Dilson Sena para falar um pouquinho de novo sobre dados. O pessoal gostou da exposição dele, apesar de um pouco prejudicada por conta da internet. A internet anda muito carregada esses dias, então teve problema, mas aí ele está voltando quinta-feira para falar sobre dados, a importância da informação para tomar decisão. E hoje a gente está aqui com o Cleidner, e o Cleidner vai falar sobre a importância do cooperativismo de crédito, principalmente para um estado como o nosso, ou o Nordeste, que é uma região extremamente carente, né? E nesse momento o crédito vai ser fundamental para a sobrevivência de famílias e de empresas, né? Então, eu não vou me alongar aqui, agradecer a presença do Cleidner, de todos que já estão aqui, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, Cleidner. Cleidner, faça uma pequena apresentação sua, pessoal, e falar sobre o cooperativismo de crédito aqui em Maceió, aqui em Alagoas, e no papel da Sicob, né, que é um veículo extremamente importante para a difusão e a execução do cooperativismo de crédito. Muito bem, Chico. Muito obrigado. Agradeço também a todos, alunos, colegas, pessoal das cooperativas aí que estão aqui nos assistindo, né? Então, aquele grande abraço. Primeiramente, eu venho me apresentar, né? Sou Cleidner, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas, aí a UFAL, né? Com a especialização na área de empresas e também de comércio exterior, e o mestrado na área de administração de empresas, né? Então, essa minha parte é a minha parte acadêmica na universidade. Também faço parte do Conselho Regional de Economia, né, daqui da secção de Alagoas, e sou professor aí da FEAC, né, trabalhando algumas disciplinas ao longo desses anos também. Faço parte, como você bem mencionou, do sistema Sicob, o Sicob Leste, né, que é uma cooperativa de crédito, motivo pelo qual eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse cooperativismo de crédito, para que a gente possa entender como é que ele funciona e de que forma há a inclusão de pessoas e empresas nesse sistema, né? Então, essa é a minha apresentação do que eu faço parte.
Sobre o cooperativismo de crédito, Francisco, se você me permite, eu acho interessante que essa nossa fala, esse nosso bate-papo, né, ele seja marcado por 3 situações básicas. Primeiro, a definição do que é o cooperativismo e o que é o cooperativismo de crédito. Isso. Isso aí é crucial que o próprio sistema, né? Exatamente, o próprio sistema reconhece que a grande parte da população brasileira não entende, não sabe o que é cooperativismo de crédito, né? Pensa que é uma financeira, você tomar um dinheiro emprestado, financiar um veículo, então não tem uma noção clara do que é o sistema de crédito e muito menos a importância dele para a atividade econômica, principalmente regional, né? Do local, da localidade onde você vive, onde você desenvolve suas atividades. Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento do que é o cooperativismo de crédito, né? Um outro elemento também que eu acho fundamental para que a gente possa ter uma ideia é verificar, como você mesmo disse, que impactos o cooperativismo de crédito traz para a economia, né? Você tem como provar isso, você tem números para mostrar, você trabalha com ciência para verificar se existem dados concretos sobre isso. Então, a gente queria dar alguns exemplos, mostrar alguns números em que o cooperativismo de crédito ele inclui tanto pessoas como empresas na atividade econômica, né? E a sua importância, principalmente nos momentos de crise, né, para alavancar essa atividade econômica, que está no seu próprio DNA. E, finalmente, a gente terminar a nossa apresentação, né, com algumas sugestões, tanto para os gestores do cooperativismo de crédito, como para as pessoas que ainda não entraram no sistema, né, e as que estão nos sistemas e que podem crescer juntamente com todos nós. Então, essa é a ideia, né, da que a gente tem essa visão do cooperativismo de crédito. Você fica à vontade também para fazer alguns esclarecimentos, alguns questionamentos, e o que eu puder responder, eu estarei aqui à disposição, tanto de você como do pessoal que nos acompanha agora. Vamos lá? Vamos lá. Uma primeira pergunta é essa, a questão do cooperativismo, né? Quer dizer, a gente imagina que cooperativa é uma coisa distante, mas se a gente olhar direitinho aqui em Maceió, aqui em Alagoas, nós temos várias cooperativas e algumas delas bastante famosas, né? A mais famosa delas é a Pindorama, né? Então, isso. E a Pindorama já tem mais de 60 anos, 70 anos, se não me engano, foi a década de 50, né? Isso. É uma experiência de organização extremamente arrojada, porque no Brasil a gente não tem essa prática de cooperação tão arraigada na população, mas nesse momento agora eu vejo que o cooperativismo, o associativismo, ou seja, a organização da sociedade em torno de um objetivo comum vai ser a pedra de toque para a gente mitigar vários problemas que estão por vir ainda, né? Eu acho que... Fala um pouquinho dessa questão do cooperativismo, Cleidner, sobre, no geral, assim, quem é que organiza, como é que está estruturado, como funciona, na verdade, o cooperativismo. Você bem colocou aí o exemplo da cooperativa Pindorama, né? E eu lembro, em uma determinada época no passado, logo no início, ela teve alguns problemas de caixa financeiro, né? E aí teve que parar suas atividades ou diminuir o ritmo de atividade. Isso causou um transtorno generalizado no município, né? Porque muitas pessoas eram empregadas daquela cooperativa e sem emprego, estava todo dia naquela época, antes da Constituição de 88, batendo na porta do prefeito, atrás de emprego, atrás de ajuda. E vejam o que foi feito pelo poder público. O poder público tentou sanar alguns problemas que existiam, por exemplo, fornecimento de energia na época, preciso de uma carência para o fornecimento de energia, então o poder público entrou negociando isso aí, né? A cooperativa ganhou esse fôlego para prolongando o prazo de pagamento da energia e absorveu, voltou toda aquela atividade econômica que foi essencial para o município. Então veja que naquele período
ali, né, ela desempenhou um papel importante, incluindo várias pessoas na atividade econômica. Né? Então, isso é um ponto essencial. E hoje a gente vê a Pindorama, ela domina aquela região do litoral sul de Alagoas, né? A partir de Cururipe, ela tem uma extensão de produtores cooperados ali que dá uma dinâmica importante para a região. Exatamente. Então, veja, Chico, e ouvintes aí, o cooperativismo ele tem o seu berço na Inglaterra, né? Basicamente em função de greves, questões salariais, desemprego, melhoria na qualidade de vida, e as pessoas se reúnem, 28 tecelões, para formar alguma coisa, alguma cooperativa que ainda não se tinha esse nome. Né? Então, a partir daí, eles se reúnem, né, e formam essa cooperativa, que é uma cooperativa de consumo. Então, como você falou aí, existem vários ramos da cooperativa. Essa era de consumo, então eles compravam em grande quantidade para que os trabalhadores pudessem, né, adquirir os produtos mais baratos naquele período da Revolução Industrial. Então, isso foi um marco aí há 176 anos atrás. Isso aí foi o primeiro pontapé do cooperativismo. Depois ele foi se expandindo. Na Alemanha foi o berço do cooperativismo de crédito. Né? Então, na Alemanha aí, ele surgiu em 1847, e no Brasil, no início de 1902, mais ou menos, né? 1902 foi exatamente isso, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, surgiu a primeira cooperativa de crédito, que na época, formada por 19 indivíduos associados, e hoje tem aproximadamente 150 mil associados. Né? Foi a primeira cooperativa de crédito. Quer dizer, existe ainda, né? Existe ainda. Existe. Começou com 19 e hoje tem 150 mil associados. Então, se você me pergunta aí o que é a cooperativa, né? O que é a cooperativa de crédito, como é que você pode definir o que é uma cooperativa de crédito, eu diria o seguinte. Vamos exemplificar. Imagina que eu, você, as pessoas que estão entrando, a Milane, o Wellington, né, os professores que estão aqui nos assistindo, resolvêssemos formar uma cooperativa. Então, cada um daria uma determinada quantidade, formaríamos um capital, né, e num determinado momento eu não estou precisando do dinheiro, outro colega não está. Aí você, Francisco, diz, não, eu estou precisando de uma grana para aumentar a capacidade aí do Sururu Talk, né? Dinamizar isso aí, então promover mais eventos, etc. E aí você tomaria esse dinheiro emprestado, né, promoveria essa atividade, e aí, com esse recurso devolvido à cooperativa, né, você teria o seu benefício, porque você pegaria esse dinheiro a juros menores, nós vamos falar sobre isso mais adiante, né, e também todos os outros que formaram a cooperativa iam ter ganho dessa aplicação. Então, você tem o ganho dos dois lados. Primeiro, das taxas, as melhores taxas. E segundo, é que no final do exercício, a sobra, que nas empresas nós chamamos de lucro, né, ela é rateada entre os associados. Então, ganha você, Francisco, que pegou o dinheiro emprestado, com menor taxa, e você também ganha, porque nas sobras o dinheiro é rateado. No final da contabilidade, você ganha como pessoa que tomou emprestado. Opa! Isso aí, tá certo? Aí Na verdade, as sobras, Cleiton, só para ficar, as sobras seriam como a cooperativa não é uma entidade de fins lucrativos, com fins lucrativos, aí as sobras você rateia, a lucratividade, na verdade, que é rateada, né, para os associados, que podem reverter em investimentos na própria cooperativa, pode deixar lá, ou pode retirar, né? Existe, isso, exatamente. Né? Tem uma parte dessas sobras, né, que elas são distribuídas com os sócios, essa proporção os próprios associados definem, né? A outra parte você faz uma reserva de capital para você emprestar a juros menores, cada vez menor, tá certo? Então ganha quem toma emprestado,
e quem empresta. Então, na hora de dividir a sobra, não é só para aquele superavitário, mas para o deficitário também, que um não vive sem o outro, né? Então, numa cooperativa de crédito, o deficitário e o superavitário são importantes nesse sistema. E aí eu definiria você, com a cooperativa de crédito, como o quê? Uma autoajuda, né? Um sistema de autoajuda e ajuda mútua. Que no momento em que você, né, se ajuda, você está ajudando aos outros. Um fato interessante nisso aí, para a gente mostrar que tem uma confusão muito grande entre cooperativa e banco, né, é um exemplo significativo de uma cooperativa chamada Cooperforte. Não sei se você ouviu falar, a Cooperforte é uma cooperativa, não. Você sabe como é que ela foi fundada? Não. Tem ideia? Os funcionários de bancos federais, resolveram montar uma cooperativa de crédito para obter recursos mais baratos. Então, você imagina, quando funcionários de banco, né, procuram criar uma cooperativa, vem fazer um banco para eles, né, se assim pode chamar, porque os recursos são mais baratos, você imagina a diferença que tem entre um e outro. Né? Então, a Cooperforte, e é uma cooperativa muito forte, muito grande, está entre as 50 maiores cooperativas de crédito do país. Tá? É uma cooperativa aqui uma curiosidade, uma curiosidade aqui de Maceió, de Alagoas, que era a cooperativa que a gente teve aqui em 1922, foi fundada a cooperativa da Aliança Comercial dos Retalhistas. Não sei se você já tomou conhecimento. Em 1922, a gente tinha uma cooperativa de varejista. Retalhista porque na época era os lojistas do centro da cidade. A sede da Aliança Comercial até hoje existe, ela é ali na Praça Dom Pedro II, ali em frente à Assembleia, e a Aliança até hoje também existe, mas a cooperativa de crédito, ela sucumbiu à reforma bancária de 1966, se não me engano. Né? E aí ela desapareceu, mas nós tivemos uma cooperativa de crédito que era forte, que era bastante forte, que emprestava, em alguns momentos chegou a emprestar dono de engenho, na época ainda tinha engenho, né? E grandes fazendeiros aqui do estado, que era uma cooperativa de crédito. Então a gente tinha uma experiência e hoje está retomando. E eu reforço, cooperativa, eu costumo dizer, Cleide, que nesse momento que a gente está vivendo, são três pilares para a gente recompor o que vai ficar para trás. É inegável, as empresas vão morrer, muitas pequenas empresas vão desaparecer, mas geralmente desaparecem as empresas, mas as pessoas que trabalhavam e seus proprietários não vão morrer, né? Então, eles precisam se organizar de outra forma. Isso. Então, a gente vai ter que se organizar considerando três pilares, o tripé da brincadeira da reconstrução que a gente vai ter que fazer, sob pena de ter uma convulsão social fortíssima no país, baseado em cooperação, né? Muita cooperação, trabalhar, cooperar, fazer a coisa funcionar em conjunto, colaboração. Então isso significa que você às vezes tem que abrir mão de uma parcela do que você ganha, de alguma coisa, para colaborar, não só com dinheiro, mas com tempo, com trabalho, trabalhar junto, né? Colaborar e co-criar. A co-criação tem a ver com alternativas, discutir alternativas no conjunto da sociedade ou em grupos para como reverter, né? Porque a gente está no momento agora, veja só, a gente já está em 2 meses praticamente, se a gente somar o primeiro setor que começou a reduzir as atividades até hoje, a gente está em 2 meses de quarentena, certo? A gente já está nos aditamentos do decreto dos governadores desde março, né? Meados de março, a coisa começou a ficar preocupante e o Brasil começou a decretar quarentena em vários estados. Então, a gente, nesse momento, tem que
trabalhar em conjunto para buscar soluções. A gente não pode ficar em quarentena eternamente, mas também nesse momento é extremamente importante a gente estar em casa em segurança, né? E também dando segurança para as pessoas que precisam trabalhar. Mas a cooperação, do meu ponto de vista, é o pontapé. Colaboração, que é o caso da cooperativa de crédito, todo mundo dá um pedaço, se aperta dali, se aperta daqui, negocia acolá, mas sempre está ali. E cocriação, buscando alternativas de produto, de serviço, para que a gente consiga mitigar o que está acontecendo no mundo, né? Não é só o Brasil, não é o único afetado por isso, é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está ficando mais pobre. Isso. Né? E a gente precisa pensar nisso, né? Na verdade, Francisco, você definiu bem, né? Quando eu disse assim, que definição você daria para o cooperativismo? É autoajuda e ajuda mútua, né? Então, a partir desse momento, dessas duas palavrinhas, a gente define muito que é um ajudando o outro e o sistema crescendo em si. Teve uma pergunta aí sobre se a Desenvolve pode ser considerada uma cooperativa de crédito, Francisco. Veja só, a Desenvolve não é uma cooperativa de crédito, ela é uma agência de fomento, né? Isso, então, existe no sistema financeiro umas diferenças entre bancos, cooperativa de crédito, agência de fomento. Então, para ficar mais claro, qual é a diferença entre o banco e a cooperativa de crédito? Primeiro, pergunta, você aí que está nos ouvindo, o lucro do banco que você participa, né? Geralmente a pessoa é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Santander, do Itaú, do Bradesco. Então esses bancos eles representam 80%, mais de 80% do mercado financeiro nacional. O que aconteceu com o lucro dele? Quanto você recebeu desse lucro? Sabe quanto? Pois é. Nada. Zero. A gente pagou, né? A gente pagou, né? Então, no cooperativismo de crédito, o lucro, né, que a gente chama de sobra, porque não tem fim lucrativo, essa sobra ela é rateada. Ela é rateada entre os participantes. Então, essa é a primeira diferença. A outra diferença, Francisco, a agência que fechou do Banco do Brasil, a agência que abriu do outro banco X, você votou para isso? Você teve direito a voto? Não. No cooperativismo de crédito, você tem direito a voto, a decisão é sua e cada pessoa tem direito a um voto. Se você tem mais dinheiro na cooperativa do que eu, não importa. Na hora de a gente votar sobre as decisões, cada um tem um voto. Tem um voto. Né? Cada um tem um voto. Então essa é a grande diferença que tem aí. E a outra diferença, né, entre tantas, é o recurso. O Santander, o dinheiro dele, parte do lucro, vai para onde? Para a matriz, no exterior. Vai para a Espanha. Né? Isso, muito bem. E na cooperativa de crédito, ela é local. Então, todos os recursos, eles são aplicados localmente. O desenvolvimento é local. Né? E aí você pergunta, bom, você falou muito bem dessas diferenças aí que são básicas, mas tem alguma semelhança que eu às vezes me confundo com o que é banco? Eu diria sim. Todos os produtos, ou quase todos, né, que um banco tem, uma cooperativa tem. Então, se você tem cheque, tem. As transferências online, tem. Né, boleto, pagamento de boleto, consórcio, seguros, você tem. Né, financiamentos habitacionais, tudo você tem os produtos e serviços que um banco tem, a cooperativa tem. Né? Aí você diz, mas eu tenho medo de botar o dinheiro lá e perder. Mas os bancos, eles têm o fundo, o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? O governo garante, os bancos garantem, o sistema garante que até R$250 mil por CPF você tem, caso venha a falir aquela instituição, você tem aquele dinheiro de volta, garantido. Né? Então, lembrando, Cleide, que o sistema de cooperativa de crédito no Brasil ele é regulado igual o banco pelo Banco Central. Né? Então, eles têm carta patente, tem uma central de descontos, foi até citado aqui a questão do Sicredi. Né? Isso. Então, você tem uma estrutura bancária efetiva. A única coisa que diferencia
do banco é que numa cooperativa de crédito, numa cooperativa, os sócios efetivamente participam de alguma forma da gestão, participam dos benefícios dessa cooperativa, né? É diferente do banco. Quando você bota dinheiro no banco ou usa os produtos do banco, você não se beneficia em nada, a não ser pelo serviço que o banco presta. Né? Então, enquanto na cooperativa você é parte do capital daquela cooperativa. Portanto, ela diferencia só isso do banco, mas a regulação dos produtos e o funcionamento é totalmente viabilizado pelo Banco Central. Isso, exatamente. Muitas coisas que nós fazemos, né, fazemos respaldado no Banco Central. Existe uma regulamentação. Então, assim como os bancos têm um fundo garantidor, caso haja algum problema de solvência e o banco venha a fechar e você tiver por CPF até 250 mil, nos bancos isso você está coberto. E na cooperativa também, porque existe o fundo garantidor das cooperativas que no mesmo valor por CPF, caso haja alguma quebra no sistema, você tem isso garantido. Que dificilmente ocorre, porque quando uma cooperativa muitas vezes dá sinal de uma certa fraqueza, vem uma outra cooperativa maior e absorve, porque a ideia é expandir o mercado. Né? Então, essa ideia é expandir o sistema e ter ganhos aí como um todo. Então, Francisco, sobre o cooperativismo de crédito, né, sobre a ideia do que é uma cooperativa de crédito, é que ela tem produtos e serviços semelhantes a um banco, tem os bancos por trás, o Bancob, o banco do Sicredi, né, que fornece tudo isso aí, né, e as pessoas têm ganhos dessa natureza, pelas menores taxas, que não faz sentido você ser um cooperado e pagar mais caro do que no banco comercial. Do que no banco comercial. Então, a ideia é sempre você ter taxas mais baixas, você ter participação nesses resultados. Colocar aqui que de 6 em 6 meses, né, o Sicredi faz o depósito dos dividendos, tá? E esses depósitos, tanto o Sicredi como o Sicob, eles são de acordo com a movimentação. Então, se você movimenta mais, se você tem depósito em conta corrente, se você tem empréstimo, se você tem consórcio de veículos, se você tem seguro, que seja, né, você ganha um determinado número de pontos e na hora das sobras isso é rateado. Tá certo? Uma outra coisa, Francisco, que eu gostaria de falar, agora já na parte de inclusão de pessoas... De pequena empresa e de gente... Isso, que é importante. Se realmente isso existe. Né? Então, veja só, dados do Banco Central, em 2009, no relatório dele agora em dezembro de 2009, ele mostrou que as cooperativas de crédito, elas estão presentes em 47% dos municípios brasileiros. Né? 47% dos municípios brasileiros, exatamente, quase a metade. E outra coisa, 40% dos municípios não tem nenhuma agência do Sistema Financeiro Nacional. Você acredita nisso? E você sabe disso porque agora... Do programa emergencial do governo. A desbancarização é enorme no país. Enorme, exatamente. Então, 40% dos municípios não contam com nenhuma agência. E outro fato é que 182 municípios brasileiros só contam com agências de cooperativas de crédito. Não existe nenhum outro banco em 182 municípios. Então, se o indivíduo quer alguma coisa, tem que resolver nas cooperativas de crédito, porque ela está lá próxima àquele pequeno produtor, àquele pequeno empresário, àquele pequeno trabalhor. Né? Então, você tem inclusão, né? Então você já mostra... Exatamente. Aí, não, é só por estar presente, esses 47% dos municípios dá em torno de 2.500 municípios. Isso. Que é muita coisa. E a gente está vendo hoje a grande catástrofe, a gente pode dizer isso, né, da falta de banco, da desbancarização da população, porque poderia ser bem mais fácil esse repasse do governo federal nessa ajuda das pessoas, porque é uma ajuda necessária. Contudo,
está tendo aí, de repente, mais problemas em relação ao contágio mesmo da doença por conta das filas na frente da caixa, né? Quer dizer, a gente monopolizou a distribuição bancária das camadas mais pobres, ou a bancarização das camadas mais pobres com a Caixa Econômica, até porque a Caixa Econômica, do ponto de vista de política pública, é a executora de repasses financeiros de políticas públicas. Então, não só a camada mais baixa da população recebe Bolsa Família, aposentadorias e uma série de outros benefícios do INSS, tudo, a maioria tem conta, a maioria, porque os outros bancos também às vezes operam, mas a maioria tem conta na Caixa Econômica, mas os estados e municípios, em suas obras, as transferências parlamentares, as emendas, tudo isso vem via Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica ela é o braço de execução financeira de muitos programas do governo federal. Por isso que praticamente monopolizou, né, a distribuição de recursos. Contudo, a Sicoob, por exemplo, um dado que eu sou cliente da Sicoob, e uma coisa que falam e todo mundo tem orgulho lá é que o aplicativo é um dos melhores e mais que menos trava, menos dá problema. Né? Isso, ele por 2 anos seguidos, 2 anos consecutivos, 2017, 2018, eu acredito isso, desses 2 anos seguidos, ele ganhou um prêmio, né, do sistema bancário como um dos melhores aplicativos. Um sistema isso faz uma diferença. Isso. A gente acha que não, Cleiton, mas um aplicativo funcional e que roda bem nos diversos tipos de aparelho de smartphone faz a diferença. Por quê? Porque muita gente não está indo para as filas da Caixa Econômica, de novo, favorecer o contágio simplesmente porque o aplicativo da Caixa não funciona corretamente nos smartphones. Esse problema da Caixa com o seu aplicativo é histórico, não é de hoje, é verdade, não é o pessoal que não sabe usar, geralmente é porque o aplicativo não funciona mesmo. Então, por incrível que pareça, os aplicativos dos bancos fazem toda a diferença no momento que você precisa acessar o banco, né? E esse momento que a gente está vivendo é crucial para isso. Quer dizer, o banco ele não é só emprestar, não é só fazer pagamento, não é só ter uma agência, mas hoje em dia você precisa ter vários canais de contato com o cliente e também a questão do serviço e custo, né, Cleiton? Isso. Você conseguir acessar recurso ou pagar tarifa menor do que um banco comercial, no dia de hoje, em que cada real faz a diferença, é uma grande coisa. Isso, Chico. Você falou muito bem. E a gente tem um relatório da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, publicado agora em dezembro de 2019, também disponível aí na internet para consulta, que ele mostra muito bem o impacto, os benefícios, né, que as cooperativas de crédito elas proporcionam à economia brasileira. Então, para você ter uma ideia, nos municípios onde existe o cooperativismo de crédito, o PIB per capita ele cresce mais de 5%, em torno de 5,5%, arredondando, tá certo? Então, os municípios que têm cooperativa de crédito, o PIB per capita é maior do que a média em 5,5%. Né? O emprego formal nos municípios onde tem o cooperativismo de crédito, a geração de emprego é maior do que nos outros, é em torno de 6%, um pouco mais do que 6%. O salário médio da população nos locais onde existe o cooperativismo de crédito, né, esse salário médio é maior do que nos locais onde não existe o cooperativismo de crédito. No empreendedorismo, que você gosta dessa área, né? Muitas pessoas aí gostam também, foi mostrado que a média, né, dos municípios onde não existe o cooperativismo de crédito é de 12,7 estabelecimentos por 1.000 habitantes. Então, cada 1.000 habitantes, né, existem 12. Então nesses impactos aí, só resumindo, né, a gente tem nos municípios que tem o cooperativismo de crédito um aumento no PIB per capita. Nós vimos que também nesses municípios
que tem o cooperativismo de crédito, há um aumento na geração de emprego, há um aumento no emprego formal, e no que se refere ao empreendedorismo, a gente observa que nos municípios que têm o cooperativismo de crédito, há um estímulo maior do que nos municípios que não têm. Enquanto que nos municípios a média é de 12,7 estabelecimentos a cada 1.000 habitantes, onde tem o cooperativismo de crédito, esse número passa para 14,7, 2 estabelecimentos a mais. Então veja a dinâmica que ele tem, que ele proporciona, né? Nesse mesmo estudo da FIP, foi mostrado em relação ao comércio exterior. Luciana falou ontem, Santa Rita, ou ontem não, na quinta-feira, na última transmissão, na última, sobre o comércio internacional. Então, veja, nas exportações dos municípios onde tem um cooperativismo de crédito, há um acréscimo de 20%, né, dólar por habitante. Né? O saldo aí, né, nas importações, o valor é menor. Isso significa dizer que a gente importa menos, né, e vai privilegiar o setor local, a substituição das importações. Isso é muito bom, quer dizer, um ponto positivo para o cooperativismo de crédito. O saldo dessa balança entre exportação e importação, ele dá um ganho, Chico, de 45% a mais dólar por habitante dos municípios onde tem um cooperativismo de crédito. Então, veja o ganho que aquele município tem por habitante onde tem a cooperativa de crédito. Né? E um dado importante também nesse mesmo relatório, interessante, que a gente aí de economia trabalha muito com valor adicionado, valor agregado, né? Esse mesmo estudo da FIP mostra que a cada R$1 que você pega de crédito no cooperativismo, esse R$1 se transforma em valor agregado em R$2,45. Significa dizer, Chico, se eu pego R$1 para vender essa caneta emprestada, pego R$1, eu consigo vender ela por R$3,45, quem é de economia sabe isso, né? E fico livre com R$2,45. Quer dizer, eu gero renda para aquela pessoa nessa proporção de 1 para 2,45 de ganho que ele obtém. Então, mostra aí. Quando a empresa está envolvida no cooperativismo de crédito, né? Uma coisa que é interessante perceber para as pequenas empresas é que, como elas sempre trabalham com um caixa bastante apertado, na cooperativa de crédito que ela poderia, por exemplo, trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila. Eu não diria mais tranquila, mas pelo menos com a condição de operar o caixa melhor. Isso. Né? Porque quando você imagina que o desconto de duplicata numa cooperativa de crédito tenha uma taxa um pouco menor. Claro. Né? Um CDC, um financiamento de uma máquina. Então você tem uma estrutura de custo do ponto de vista do capital um pouco menor, até pela própria configuração da organização, que é a cooperativa de crédito, não tem interesse de operar com lucro, né? O banco ele opera com lucro porque ele tem acionistas que precisam ser remunerados. Isso. Né? Então ele tem o banco é uma instituição, uma organização com fins lucrativos, enquanto a cooperativa de crédito não. Ela não tem fins lucrativos e os resultados, as sobras, são distribuídas inclusive por aqueles que têm mais operações de empréstimos, de desconto de duplicata dentro da cooperativa. Então, você tem aí realmente infelizmente, o volume, né, até por questões... Alguém falou aí sobre a questão política. Não existe questão política na cooperativa de crédito. O que existe, pelo menos é o que eu imagino, que eu percebo, o que existe do ponto de vista, por que não é mais forte, igual a banco? Porque a gente tem escolhas, né? Escolhas foram feitas no passado, em termos de políticas públicas, que privilegiam os bancos. Né? E a própria sociedade ela ainda não entendeu. Entendeu, né? Exatamente. Exato. Não entendeu o que é o cooperativismo de crédito e o que é o cooperativismo de modo geral. Uma questão também que antecede é o seguinte: a gente tem poupança e tem dinheiro circulando quando a população tem dinheiro. A gente está vivendo num país que a população não tem dinheiro. Né? É da mão para a boca e ainda assim falta muito para as pessoas terem uma vida com qualidade. Então você termina
tendo aí também esses problemas estruturais da economia que impedem que as cooperativas, apesar das vantagens que normalmente elas possuem, elas têm um impacto maior na bancarização do brasileiro, né? A gente é muito... o nosso sentido de cooperação ainda é muito frágil, né? Às vezes inexistente, né? Haja vista esses problemas que nós temos aí de polarização política, só para você ter ideia, quer dizer, o país afundando e as pessoas ainda brigando. Então, né? Então, imagina uma cooperativa em que precisa que todo mundo ceda um pouco para que todos ganhem, né? É perder um pouquinho para que todo mundo ganhe. Então, esse conserto, isso é um trabalho de médio e longo prazo que eu imagino que após essa situação que a gente está passando agora, uma parte da população, uma parte boa da população, perceba isso, né? A gente não vai mudar da água para o vinho como um ser humano, porque a nossa matriz de comportamento foi criada há alguns milhões de anos e não é 2, 3 meses que vai fazer uma alteração profunda. Mas algumas pessoas, elas vão sim mudar o seu comportamento, vai mudar a sua forma de consumir, de tratar, de ver o outro, né? Da alteridade. Então vai ter toda uma mudança. E talvez, quem sabe, a gente tenha uma visão mais otimista em relação ao cooperativismo, de modo geral. Isso mesmo, Chico. Você colocou muito bem. Nós temos o lado que coloca o dinheiro, né, que aplica o seu dinheiro, e a gente tem que remunerar bem esse cooperado. Do outro lado, aquele que quer o dinheiro por alguma necessidade, e você tem que oferecer esse dinheiro com menores taxas, tá? Mas nesse intermediário aí, a gente tem regras a seguir. O Banco Central olha para as cooperativas como para os demais bancos com uma lupa, né? Então nós não podemos fazer uma operação irresponsável. Então você empresta o crédito dentro de um determinado limite, dentro de uma segurança, porque você também tem que proteger os cooperados e a sua cooperativa. A cooperativa é de todos, todos pertencem a ela, né? Nos ganhos e nos prejuízos. Então o Banco Central os controla exatamente para que não haja prejuízo de modo a prejudicar os cooperados, né? Então, por isso que também o dinheiro não corre frouxo na cooperativa. Isso. Você não pode emprestar de qualquer jeito. Existem reservas, talvez com garantias um pouco maior que um banco tradicional, até porque o sistema ele tem que se manter sólido para poder operar com cada vez mais força, né? Isso. Para você ter uma ideia, né? O que acontece, vou colocar um exemplo na praça. Às vezes você trabalha numa cooperativa e você também é de um banco privado. Aí você vai pegar um empréstimo, você pega tudo que é empréstimo lá fora, esgota o seu limite, vai para a cooperativa pedir um empréstimo. Ora, o sistema é interligado. Quando você esgotou lá fora, no sistema eu não tenho como ceder mais empréstimo a você. Resultado, você pegou mais caro lá fora, vem para a cooperativa, onde você é o associado, né, querendo empréstimo, e eu fico de mãos atadas, dizendo, como é que eu posso te emprestar? Porque não tem mais limite. Porque você não tem mais limite. E aí eu posso responder por gestão temerária, né? Então, antes de mais nada, você tem que procurar a cooperativa. E não procurar as outras instituições, porque se você vai se endividar lá fora, como é que você vai querer que a gente continue ajudando? Como é que você vai ter uma boa participação nesse mercado? Então fica aí, como você colocou, muito importante que você tenha a cooperativa como a sua principal instituição, que faça todas as operações dela. Se é um pagamento, se é uma transferência, você faz tudo hoje online. Se não quiser online, vai lá e faz. Tá? Então existem todos esses canais, você atende banco 24 horas, tem tudo que é oferecido aí. E só resta a gente vestir a camisa e trabalhar. Eu gostaria de dar um exemplo aí para a gente ter como visualizar, né? Que é o que eu acho. A gente está se caminhando para o final, mas pode falar o seu exemplo, dá tempo. Pronto. Nesse sistema aí de cooperativa, né, onde nós estamos vivendo um momento difícil, não só nacional, que nós já
já passamos, né, já estamos passando pela parte da política, como você colocou, há muito tempo, né? Desde o segundo mandato da eleição da Dilma até agora vem esse conflito político partidário. Agora a gente em março enfrenta um problema, além desse, mundial, né, que é o problema da pandemia. Isso tem reflexo na economia como um todo, a gente observa isso. Sim, né? sim, esse reflexo, o governo tenta minimizar, que ele já vinha fazendo pela diminuição das taxas de juros. Né? A taxa de juros cai de 14,25% desde 2015 para 3%, tá? A Selic. E o que a gente observa é que com essa queda da taxa de juros, o nível de endividamento ele cresceu. Tá? O nível de endividamento cresceu, mas a inadimplência não. Veja que interessante. Por quê? Porque, como você colocou, alguns preços de alguns produtos estão caindo, principalmente o básico, que é onde a família está comprando só o essencial. Os outros caem, isso baixa o preço, né? E faz com que você consiga ainda pagar aquilo ali. Você aumenta o endividamento, mas consegue ainda pagar os seus compromissos, arcar com aquilo ali, né? Do lado do empresariado, vocês bem falaram anteriormente, ninguém vai sair amanhã ou depois de amanhã fazendo investimentos, né? A tendência é isso ir muito lento nesse mercado, e esse investimento cada vez mais lento ou lento, né, não propicia um ganho muito rápido dessa atividade, como a geração de emprego e a geração de renda. Então, no cooperativismo, é isso que eu queria colocar, Chico. Eu tenho um exemplo bem extraordinário. Uma cooperativa aqui nossa, de Arapiraca, né? Cooperativa de trabalho, que era o grupo Coringa, ele tinha os seus caminhoneiros e, num dado momento, ele resolveu terceirizar o transporte. E grande parte do pessoal ia ficar desempregado, porque ele só aceitava se fosse empresa. Cada motorista abria uma empresa. Formaram uma cooperativa, né, de transporte. Essa cooperativa ela pode fazer um dos princípios que é do cooperativismo, que é a intercooperação, isto é, a partir do momento que ela é uma cooperativa, ela pode se ligar a outra cooperativa, que eu acho isso fantástico, e isso é que deveria ser uma bandeira nacional, né? Principalmente agora nesse momento de crise, em que cada cooperativa tivesse aquele Rzinho da marca registrada, fosse o pinheiro, né? Para que você soubesse lá que aquele produto é de uma cooperativa. Então, se eu vou no supermercado, eu vou comprar o leite da cooperativa, ou o suco da Pindorama, que é da cooperativa. Dá valor aos produtos de cooperativa, né? Exatamente, né? Então, quando eu faço isso, eu beneficio aquele grupo de cooperados. Então, essa cooperativa, ela foi lá para o Sicoob, né? Ela é parceira do Sicoob, ela usa o ticket combustível do Sicoob, usa o cartão para os motoristas. Então, o motorista, quando viaja, ele está com cartão. O motorista, quando viaja, ele abastece com o combustível e assim sucessivamente. Quer dizer, usa o produto não só do Sicoob, mas ele usa também das outras cooperativas. Isso é importante, né? Não só a empresa, mas os seus associados. E no final do exercício, parcela do lucro é transferida. Nós temos situações de empresa para os associados, tanto pessoas físicas como jurídicas. Tem empresas que podem ter levantado aí 40 mil reais, pessoas físicas podem ter levantado até 10 mil reais no final do ano. Isso vai depender da sua movimentação. E da divisão do lucro. Né? Então veja que é um 13º, um 14º salário que você recebe sem ter que se preocupar com isso, porque você trabalhou naquela cooperativa. Então eu acredito muito que o sistema deve caminhar para isso, para trabalhar muito mais o intercooperativismo, né, em que a gente possa bancar por estado um congresso das cooperativas, que as pessoas conheçam as várias cooperativas existentes, né, que se divulgue a marca da cooperativa, que se empregue o marketing para que você consuma produtos derivados de uma cooperativa, para mostrar o valor que tem você ser cooperado. Então, a partir desse momento, você consegue ganhar escala.
né? Você consegue Sim. diversificar Com os certeza, seus ter produtos, volume, né? Isso. ter volume, você tem aquela chamada economia de escopo, né? E com isso, como você falou aí, pelos aplicativos, você baixa os custos administrativos e você consegue ter ganhos, gerando mais sobra para os próprios associados. É por isso que eu vejo esse movimento de cooperativismo no Brasil hoje como uma alternativa forte para uma reorganização. Eu não vou dizer que a sociedade vai se reorganizar completamente em torno disso, mas quem conseguir entrar e se organizar do ponto de vista de cooperativismo, de cooperação, principalmente para as pequenas empresas, com certeza elas vão conseguir grandes avanços, porque não existe só a cooperação de venda, de trabalhar com produto, mas tem a cooperação de compra, de consumo, né? Tem a cooperação, você acabou de falar, de trabalho, de prestação de serviço. Tem a de saúde. Tem a de saúde. O que a gente tem que só ter o cuidado é que o exercício do cooperativismo também é um exercício democrático, onde você vai ter conflitos, mediações a esse conflito e estrutura e mudança nas lideranças, né? Na liderança de comando. Né? Mas a visão de cooperação ele tem que continuar, eu acho que eu imagino que pode aprofundar e melhorar a condição que a gente está vivendo hoje, e a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Só uma questão importante aqui, alguém fez alguma pergunta aqui, eu queria... a cooperativa vem elegendo aqui só de crédito ou também o cooperativismo amplo? É claro, com a hegemonia do cooperativismo de crédito. O crescimento das cooperativas não é só de crédito, né? Isso. Eu acho que no Brasil você tem crescimento geral de cooperativa, né? Isso, Francisco, o Banco Central já sinalizou, né? Desde o início do ano passado, 2019, eles já estão trabalhando nisso, que a necessidade do cooperativismo de crédito ele ganhar espaço no sistema financeiro nacional. Que a ideia, hoje, em torno de 8%, 7% a 8% de participação, ele chega em 2025 a 20% de participação. Porque ele acredita... Isso o Banco Central, tá? Isso o Banco Central. Foi com um fórum como agora. política pública, né? Isso, então, como política pública, como instrumento de política pública para baixar, né, essa queda nos juros. Então você falou aí uma coisa que vem me lembrar o seguinte. Quando você olha o tempo, e esse tempo está fechado, que vai chover, e você se prepara, sai com guarda-chuva, a probabilidade de cair uma chuva e você se molhar é pouca. É grande, né? Não, assim, você sai com guarda-chuva. A chuva cai, mas você não se molha. Você não se molha. Você pode até se molhar um pouco, tá? Mas não se molha muito. Agora, quando tá lá o tempo e você sai sem nada, a probabilidade de você se molhar é bem maior. Então, como você falou aí, quando você, antes da crise, você pertence ao sistema cooperativista, você já é uma pessoa conhecida, você já tem relacionamento com aquela cooperativa. Então, nesse momento atual, no momento de crise, é mais fácil você sair da crise do que uma pessoa que hoje, alavancar crédito, do que uma pessoa que hoje vai à cooperativa, assiste aqui o nosso bate-papo, nossa live, vai numa cooperativa, abre uma conta e diz assim, quanto você vai me dar de crédito? Peraí, eu nem me conheço, isso é um namoro, né? Você conhece a menina, você tem que namorar, não vai casar logo a primeira vez que encontra com ela. Então, é mais fácil aquela questão, você se proteger, tá lá. Então, hoje, mesmo na crise, se você puder voltar à cooperativa, fazer o seu credenciamento, seja ela qual for, né? Você escolhe aquela de sua livre vontade, você vai ter direito a voto, você vai ter direito à participação. Experimente. Se você não gostar, você sai, porque existe o princípio da livre admissão. Tá? Ninguém é obrigado a ficar. E só para encerrar, eu vou fazer uma confissão pública. Olha a confissão pública, se existe. Mas eu quase saio da Sicoob agora, porque qualquer real é dinheiro que sai. Mas o pessoal fez um ajuste lá
na parcela que a gente paga todo mês, eu liquidei minhas posições, aí ele não, aí, e agora eu vou sair de vez. Ele disse, não, peraí, a gente ajusta. Então, até nisso, você tem uma condição que normalmente banco que é comercial, ele favorece alguma coisa, mas você tem que fazer uma contrapartida imediata, né? Comprar algum produto deles, tal, quando você precisa. Na cooperativa, normalmente, se você já tem um relacionamento, na hora que o negócio pega, a cooperativa realmente ela chega junto. E aí eu costumo dizer, eu não. Isso daí eu vi de um professor de macroeconomia, lá da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, professor Reinaldo, quando eu era aluno, dizia que banco não só empresta guarda-chuva, você falou em guarda-chuva, né? Uhum. Banco só empresta guarda-chuva em dia de sol. Ou seja, o banco comercial ele dá tudo quando você não precisa. Quando você precisa, ele vai pedir todas as garantias possíveis ou simplesmente nega o crédito, como está acontecendo agora, os juros comerciais dos bancos, dos juros dos bancos comerciais subiram, né? Para as pequenas empresas, por conta do risco de quebra dessas empresas, Isso. os bancos simplesmente aumentaram os juros ou não emprestam. Não emprestam. E pessoa física subiu todos os outros juros ou simplesmente manteve num patamar anterior à queda de juros que a gente teve nas 2 últimas reuniões de Copom. Então, significa que realmente o banco só dá guarda-chuva em dia de sol. Você fez essa... Só um minutinho, Chico. Você fez sim, aquela confissão, né? E aí eu me lembrei o seguinte. O diferencial ainda do banco da cooperativa é quando você foi lá conversar, quem lhe atendeu sabia que você era o dono daquela cooperativa. Né? Você não era apenas um cliente, você é o dono. Então o dono está vindo aqui, eu tenho que tratar esse dono bem. É o dono que está indo lá. Então esse é o grande a gente não precisa nem ir, né? A gente faz tudo pelo aplicativo, por WhatsApp e tudo é assinado digitalmente, ou eles arrumam um jeito de você assina, traz documento, leva documento, eu já fiz isso algumas vezes. Então, você tem realmente um relacionamento que é um pouquinho diferenciado de um banco comercial. Cleiton, muito obrigado por estar presente, por dar esse esclarecimento e falar sobre cooperativismo. Eu acho que é uma coisa que vai recorrer. A professora Ana Milani também trabalha com cooperativismo para baixa renda. Ela trabalha com cooperativismo, economia solidária para produção e reciclagem de materiais. Isso. Né? E é nossa cooperada lá do Cicobi, viu? Também, né? Também. Pois isso é importante, quer dizer, a gente precisa trabalhar essa visão de cooperativismo aqui no Estado. Então, vocês estão de parabéns lá no Cicobi, sempre fazendo esse trabalho de divulgação. E agradeço também a todos que estão aqui presentes, falando que esse canal Sururu Talks, ele está no programa O FAO Conectada, é um projeto de extensão. A gente está fazendo um projeto de extensão pela universidade, por isso que a gente convidou vários professores. Essas lives irão continuar, a gente vai continuar fazendo 2 vezes por semana, e em breve nós teremos um seminário com inscrições e certificados pela internet também. Um seminário por semana a gente vai começar a divulgar em breve, estou também esperando o resultado de um projeto, e em breve a gente vai ter um seminário com um professor, uma pessoa de mercado, falando um pouco sobre temas variados, mas ligados sempre à economia, negócio e inovação, que é o que a gente trabalha aqui no Sururu Talks. O Sururu Talks, ele tem esse canal do Instagram, esse que vocês estão assistindo. Ele também tem um canal, e aí para onde vai a live, depois de a gente terminar, ela fica 24 horas aqui, depois eu retiro ela, faço uma edição e coloco no canal do YouTube. Então o Sururu Talks também tem um canal no YouTube e também tem um blog, sururutalks.com, com vários textos, vários comentários e debates lá que vocês podem ir, se inscrever, fazer comentários nos diversos textos. E a gente está sempre presente e levando informação de qualidade e relevante para todo mundo, porque é o papel da gente na universidade
levar esse material e fazer esses debates para todos. Cleiden, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Francisco. Obrigado a todos presentes e até a próxima. Tchau, tchau. Quinta-feira a gente volta com o professor Dilson falando sobre dados e tomada de decisão. Na próxima segunda, dia 21, né? Dia 19, aliás, né? 19 de maio. Na próxima segunda, a gente vai ter o professor Gerson Alves falando sobre o comportamento de consumo nessa pandemia, que mudanças estão acontecendo, as pessoas estão refletindo mais. E na outra quinta, dia 25, se não me engano, a gente vai ter Paulo da Tracto. Tracto é uma empresa de tecnologia alagoana e a gente vai ter a honra de ter ele aqui debatendo um pouquinho sobre inovação e os canais digitais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço.